Olá! Então nós vamos iniciar aqui álgebra linear com o conteúdo matrizes, que é a base de toda a álgebra linear. Então, primeiramente, vamos verificar a definição de matrizes. Então nós temos aqui a definição. Okay? Então, primeiramente, vamos dar uma lida na definição. Matriz de ordem M por N é um quadro de M vezes N elementos, onde esses elementos são comumente números e funções, principalmente números. Podem ter outros elementos também, mas vamos trabalhar principalmente aqui números e funções, ênfase em números. Tá? E neste caso, estes elementos estão dispostos em M linhas e N colunas. Vamos verificar aqui, no caso, um exemplo genérico, né? Uma matriz genérica. Então, nós temos aqui, né, dada uma matriz A genérica, então, o que a gente percebe aqui? Você tem aqui uma letra maiúscula, latina, que vai representar a matriz, então, A, B, C, D e assim por diante, maiúscula. Comumente, a gente escreve o elemento com a mesma letra, só que minúscula, e índices. Esses índices aqui, tá? Estes índices aqui vão indicar justamente qual a linha e qual coluna deste elemento. Por exemplo, esta linha aqui é a linha de número 1. Então, neste caso, estes elementos aqui estão na linha número 1. E qual o índice que vai indicar isso? Justamente o primeiro índice. Então, no caso aqui nós temos o primeiro índice 1, o primeiro índice 1 e o primeiro índice igual a 1. Do mesmo jeito, aqui nós temos a segunda linha. Então, o primeiro índice vai ser 2, 2 e 2 relacionado à segunda linha. E assim por diante. Então, aqui a última linha, que é a mésima. Então, a linha M, então o índice M, M e M, o primeiro índice. De forma similar para a coluna. Então, nós temos aqui a primeira coluna da matriz A. Então, o segundo índice vai ser igual a unidade, igual a 1. E aqui nós temos a segunda coluna. Então, o segundo índice igual a 2. Ordem de número 2. E a nésima coluna, N, é o segundo índice da matriz, né, dos elementos que está na nésima coluna. E de forma simplificada, podemos escrever desta forma aqui a nossa matriz A. A, entre colchetes aqui, A e J, M por N. Onde esse I e J vai variar de 1 até o número de linhas, que no caso é M aqui. E J é a coluna que varia de 1 até o número de colunas, que é N colunas. A gente tem algumas notações para a gente escrever o quê? As matrizes. Então, nós temos aqui, no caso, 3 notações. Né? Podemos trabalhar entre colchetes, 2 barras ou entre parênteses. Então, fica a critério de cada um escolher uma das notações que achar apropriada. Então, quando aparecer uma dessas 3 anotações, a gente tem que saber que, neste caso, a gente está trabalhando com matrizes. Ok? Assim, a gente vai, então, para um exemplo só que genérico. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo, né, de forma bem genérica, bem matemática apenas. Então, determine a matriz A. Então, foi dita que ela é uma matriz AEJ 2 por 3. Significa que essa matriz aqui possui o quê? Possui 2 linhas e 3 colunas. Então, a gente já pode até iniciar a resolução observando a ordem da matriz, 2 por 3. E que, no caso, cada elemento A e J satisfaz estas sentenças aqui. Ou seja, 2i mais j, se a linha é maior ou igual que a coluna, ou seja, i maior ou igual que j, e essa outra sentença, i menos j,
se I for menor do que o J. Então, vamos lá para a nossa resolução. Então, neste caso aqui, vamos fazer primeiramente, né, a nossa matriz A e J, 2 por 3. Então, a gente já coloca de forma genérica, ou seja, coloca qual seria cada elemento, A e J. Então, a gente já sabe que aqui nós temos a primeira linha aqui. Então, nós temos aqui, olha, duas linhas. Então, índice 1, 1 e 1, os primeiros índices. 2, 2 e 2 para o primeiro índice também da segunda linha. E para a primeira coluna, nós temos 1 e 1 aqui. Para a segunda coluna, nós temos 2 e 2. E para a terceira coluna, 3 e 3. Bom, então a gente vai pegar cada um destes elementos e calcular cada um de acordo com a sentença que nós temos aqui. Então, primeiramente, vamos fazer assim. Vamos pegar, né, a seguinte restrição. Vamos pegar, por exemplo, se I for maior ou igual a J. Vamos procurar onde estão esses elementos aqui. Ou seja, a linha é maior ou igual que a coluna. Então, no caso aqui, o valor I tem que ser maior ou igual a J. Então, no caso aqui, ó, 1 é maior, no caso aqui, é maior ou igual que 1? Sim, é igual. Então, nós vamos pegar este elemento satisfaz essa sentença. Vamos procurar o restante, ó. 2 é maior do que 1, também satisfaz esta sentença. Ok? Aqui, 2 é igual a 2, satisfaz também essa sentença. E essas outras três, se a gente for verificar, ó, 1 é menor do que 2, satisfaz a segunda. 1 é menor do que 3, também satisfaz a segunda. E 2 é menor do que 3, satisfaz a segunda também, sentença. Então, vamos calcular primeiro estes três elementos aqui. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o seguinte, né? Vamos ter aqui passo a passo, tá? Então, para I maior ou igual que J. Então, vamos lá, primeiro elemento A11. Então, nós temos aqui, ó. Vamos lá. A11. Então, vale lembrar que nesse caso aqui, o I e o J é igual a quanto? 1 e 1. Assim, ó, 2I mais J. Então, 2 vezes 1 mais 1, que dá igual a 3. E do mesmo jeito, para outro elemento, que pode ser aqui, vamos ver qual é o próximo, é igual a A21. Ou seja, aqui você substitui o valor de I e J. Vamos lá? Aqui, ó. Esse aqui é o I, que é 1. Esse aqui é o I, que é 1. Aqui o I é 2 e o J é 1. Tá? Então, 4 mais 1, 5. E no caso aqui, vamos ter o quê? O próximo elemento, A22. Então, do mesmo jeito, a gente tem aqui, você vai lá, e o I é 2 e o J é 2. Então, 4 mais 2 igual a 6. Então, 3, 2 e 5 vão ser esses três elementos que nós temos aqui. Depois a gente verifica aqui na solução. Então, de forma similar, a gente vai lá e faz o quê? A gente pega I menor ou igual que J. Então, vamos lá para a segunda situação, para satisfazer a segunda sentença. Aqui, ó, I menor ou igual que J. Então, nós temos aqui, vamos logo puxar tudo. Ok? Então, nesse caso aqui, só mudar a cor. Nós temos aqui, né, estes três elementos, ó, A12, A13 e A23, que satisfaz esta sentença. A linha é menor do que a coluna, I menor do que J. Então, nós temos aqui, ó, 1 menor do que 2, 1 menor que 3 e 2 menor que 3. Ok? Então, vamos satisfazer o quê? Vamos substituir nesta sentença aqui, ó, nesta. 1 menor, 1 menos J. Então, vai ficar 1 menos 2 aqui, que é igual a menos 1. 1 menos 3, que é igual a menos 2. E 2 menos 3, que é igual a menos 1. Pronto. Então, nós temos aqui. Então, por último, a gente tem, no caso, a nossa solução da matriz. É só você pegar e colocar cada elemento no seu devido local. Ou seja, o elemento aqui, no caso, A11, é este aqui. Esse é o local dele, que é igual a 3.
certo? O A1, A21, A22, né? Então vamos fazer um destaque aqui. Então nós temos aqui, né? Esse cara aqui, ele vem para cá. Pronto. Certo? E assim por diante. O A21 vem aqui, ó, que é este aqui. E assim por diante. O A22, este, vem para cá, que é o 6 que nós temos aqui. Ok? Então pronto. Então nós temos aqui um exemplo de forma bem genérica.